diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém? Esse é o texto. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Deixa a sua Bíblia aberta aí, beleza? Imagina que você vai começar um grande projeto, assim, um projeto que você curte, que você tem no seu coração. Imagina aí uma padaria ou uma hamburgueria, que eu sei que é uma galera que está começando aqui. Quem mais aí está começando alguma coisa? Para eu citar. Imagina que você está começando um grande projeto, uma parada que está no seu coração já há algum tempo. E aí, quando você vai começar isso, você conhece uma pessoa que é muito útil para te ajudar nesse projeto. Uma pessoa que realmente se torna alguém que vai te ajudar demais, alguém que com o tempo começa a se tornar imprescindível para te ajudar nesse projeto, para te ajudar nessa empreitada, e aí com o tempo você vai conhecendo melhor essa pessoa e você vê que essa pessoa se torna realmente muito leal a você e ela vai caminhar com você, daqui a pouco você percebe que ela é uma pessoa imprescindível nesse projeto do seu lado e você quer realmente passar o resto da vida com essa pessoa, um amigo ou uma amiga mesmo, e com o tempo você realmente percebe, cara, você precisa caminhar do lado dessa pessoa, você percebe que precisa dela do seu lado, e a partir desse momento, todas as tarefas da sua vida, você começa a realmente ter essa pessoa do seu lado te ajudando nelas, pelo resto da tua vida mesmo. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele conheceu Timóteo. Exatamente isso. Paulo estava começando a sua segunda viagem missionária e ele queria visitar algumas igrejas que já tinham sido plantadas. E aí, quando ele vai começar essa segunda viagem missionária, ele vai conhecer Timóteo. Timóteo foi um cara que foi realmente assim, um pupilo do apóstolo Paulo, foi um cara que ajudou demais a vida dele. Foi tão importante para o apóstolo que depois ele vai escrever 2 cartas para esse servo, a carta de 1ª e 2ª Timóteo. A Bíblia vai mostrar para a gente como que Paulo conheceu esse cara. Como eu falei, Paulo estava na sua segunda viagem missionária, e aí se você depois abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versos 1 e 2, não precisa abrir, mantenha aí em 2 Timóteo, o texto de Atos vai dizer para a gente que Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. E aí vai falar sobre Timóteo, que a sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio, da região em que Timóteo vivia e da região vizinha, davam bom testemunho dele. Timóteo era esse cara. E aí Paulo, nesse momento, depois que ele conhece, vai fazer dele o companheiro na sua segunda viagem missionária. E Timóteo vai permanecer do lado de Paulo desde então. Aí a gente vai ver que Timóteo vai ajudar Paulo na evangelização de toda a Macedônia, na evangelização da Acaia. Depois Timóteo vai ajudar Paulo, naquele período que Paulo vai pregar os Efésios e vai permanecer com os Efésios durante 3 anos. Timóteo vai estar do lado de Paulo nesse momento. E aí Timóteo vai conhecer tanto essa igreja de Efésios que depois Paulo vai nomear Timóteo o pastor da igreja de Éfeso. E aí os estudiosos vão dizer que Timóteo tinha aproximadamente 30 anos de idade quando ele começou a pastorear essa igreja. Além disso, a gente vai ver que Timóteo esteve com Paulo em Roma, quando Paulo foi preso pela primeira vez, depois Paulo foi libertado, e aí Timóteo vai viajar do lado de Paulo, vai ficar lá em Éfeso para resolver vários problemas difíceis que tinham acontecido nessa igreja, enquanto Paulo vai visitar as igrejas da Macedônia. No fim da vida de Paulo, quando Paulo vai ser preso pela segunda vez, Timóteo vai visitar Paulo lá em Roma, e aí Timóteo também vai ser preso, depois ele vai ser liberto. Cara, Timóteo ele ficou um cara tão importante para a vida do apóstolo, que ele é citado na carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a carta a Filemão e até na carta aos Hebreus. Claramente ele foi um cara de profunda relevância e impacto no seu tempo. Ele foi um cara que realmente se tornou alguém muito importante pro Evangelho, ainda que ele fosse um cara muito jovem. E quando a gente vai para a palavra, que característica que a gente vai ver que faz de Timóteo um cara assim? Timóteo era um cara crente. Timóteo era um cara
que realmente amava Jesus, tanto que nesse trecho que a gente leu aqui, quando Paulo conhece ele, a gente vai ver que tem duas características que saltam aos nossos olhos, ou deveriam saltar. Esse trecho que a gente leu de Atos vai dizer que Timóteo era um discípulo, era alguém reconhecido pelas pessoas como alguém que creu naquele evangelho de Jesus, e vai dizer que os irmãos da sua cidade, da cidade vizinha, davam um bom testemunho dele. Era um cara que as pessoas olhavam e falavam: pô, esse cara aí realmente vive como ele crê, vive como ele acredita. Ele realmente dava um bom testemunho no seu meio. E aí, desse momento, quando Paulo conhece Timóteo, depois de tudo que eles passam, até esse momento que Paulo agora está escrevendo essa carta aqui, de 2 Timóteo, tem um período de aproximadamente 16 anos. Desde esse momento que Paulo conhece Timóteo, carrega ele do seu lado, vai evangelizar, vai fazer uma série de coisas para o reino, para a igreja, até esse momento agora que Paulo está escrevendo para Timóteo no fim da sua vida, 16 anos se passam. E nesse tempo que a gente sabe todas essas coisas a respeito da vida de Timóteo. Paulo agora aqui, nessa segunda carta a esse discípulo amado, ele está precisando lutar contra falsos ensinos que começaram a surgir naquele tempo em todas as igrejas que começaram a ser realmente plantadas com esse evangelho verdadeiro. Porque quando esse evangelho começou a ser pregado, vários judeus começaram a querer fazer uma certa mudança, dar uma deturpada, quiseram trazer vários ensinos judaizantes, e aí Paulo começa a ter que escrever essa série de cartas, e a carta de Timóteo é uma carta muito parecida. Nesse momento aqui, da igreja, depois que a palavra realmente começou a se espalhar, várias pessoas começaram a se converter, começaram a ter essa fé cristã, a gente vai perceber que dois inimigos principais surgiram para tentar atrapalhar a vida dos primeiros cristãos. Esses dois inimigos são as heresias e as perseguições. E eram dois perigos muito grandes. E a gente vai perceber que os apóstolos, quando vão escrever essas cartas, eles querem combater esses dois inimigos. Pedro, na carta que ele escreve aos cristãos, ele vai falar muito a respeito da perseguição. Paulo já foca muito mais na questão das heresias. E nesse tempo aqui, com o Timóteo, ele está fazendo isso. Por isso ele vai exortar esse discípulo amado a lutar contra essas coisas. Ele vai tentar encorajar Timóteo a permanecer firme com aquela fé que ele conheceu lá no início, que fez com que o apóstolo o chamasse para participar de todas as suas viagens missionárias e todas as outras coisas que ele precisou fazer. Lembra de uma coisa que, já depois que essa carta aqui de 2 Timóteo escrita, até isso acontecer, Timóteo participou com Paulo de várias missões, de várias plantações de igreja. Timóteo viu com os próprios olhos dele o poder que o evangelho tinha, o que o evangelho era capaz de fazer no coração e na vida de alguém. E agora, Paulo aqui nessa segunda carta, ele está preocupado com que Timóteo mantenha firme o seu coração. Cara, Timóteo viu várias coisas acontecendo, ele viu o poder do evangelho. Timóteo participou de várias coisas sobrenaturais, ele viu o Espírito se derramando sobre várias pessoas, ele viu várias pessoas realmente se tornando crentes em Jesus. E agora Paulo está preocupado com que ele mantenha o seu coração firme contra os enganos que poderiam vir sobre o seu coração. Sabe o que a gente percebe com essa pequena introdução? Timóteo, ele começou muito bem, ele teve um início maravilhoso na sua caminhada cristã, e agora a preocupação do apóstolo é que ele se mantenha firme de fato, que ele permaneça com a sua fé, diante de Deus. O que faz com que a gente tenha uma vida realmente relevante, que faça diferença para o reino, para a igreja, não é a gente só começar, é a gente permanecer firme até o fim, com a mesma fé, crescendo no temor a Deus, crescendo na paixão pela palavra, pelo evangelho. É sobre isso que a gente lê aqui agora nesse trecho de 2 Timóteo 2,15, que a gente começou lendo nessa noite. Paulo vai escrever para esse discípulo amado: Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado. Você é aprovado, agora procura se apresentar como alguém que de fato é assim, como alguém que crê nessas coisas, como um obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Por mais que Timóteo tivesse sido altamente importante, por mais que ele fosse um cara totalmente relevante, imprescindível para o ministério do apóstolo,
se ele não mantivesse essas coisas no coração, ele não daria sinais de alguém que de fato é aprovado por Deus, alguém que realmente tem uma fé firme e sólida, alguém que é realmente um servo que faz aquilo que Deus quer da sua vida. Você percebe a profundidade disso aqui, cara? Alguém que teve essa relevância pro Evangelho, pro reino de Jesus, e agora o apóstolo precisar se preocupar com ele. Paulo está escrevendo essa carta aqui de 2 Timóteo já no fim da sua vida. Paulo ele foi preso 2 vezes na sua vida. A primeira vez foi uma prisão mais leve, se é que a gente pode dizer assim, que é aquela prisão que a gente vai ler lá no finalzinho do livro de Atos. Era uma prisão que ele tinha uma certa liberdade, ele continuou pregando, ele conseguia receber visita, ele conseguia falar com as pessoas, ele conseguia continuar aconselhando as pessoas que precisavam dele. A segunda prisão já foi sob o imperador Nero, que foi um cara assim, casca grossa, um cara que perseguiu a igreja com uma violência absurda. E essa segunda prisão de Paulo foi sob o domínio desse imperador, tanto que depois Paulo vai ser executado também no império de Nero. E essa segunda prisão é uma prisão terrível, é uma prisão que ele vai precisar realmente ficar isolado de todo mundo, e aí nesse momento, vários ajudadores deles, vários cristãos abandonaram ele. E isso deixou ele muito triste, muito magoado. E aqui, nesse contexto, ele ainda quer realmente que o seu discípulo amado Timóteo não siga o caminho dessas pessoas que também tinham abandonado o apóstolo. E então ele vai exortar Timóteo aqui a ser um cara zeloso, a continuar realmente dando o máximo de si, a se oferecer realmente como um sacrifício agradável a Deus. E aí Paulo vai dizer que ele precisava realmente se apresentar a Deus como alguém aprovado, como alguém que realmente é aceito depois de uma aprovação. Alguém que mantenha a sua fé, ainda que venha perseguição, ainda que venha dificuldade, ainda que venham as lutas. A gente vê nesse texto que a gente leu que as características que a gente deve ter como pessoas que são aprovadas por Deus e para Deus, para a glória dele, como servos, são uma conduta íntegra e santa, e são uma vida que realmente entende e ama o verdadeiro evangelho, e isso até o fim. Isso que significa sem ter do que se envergonhar, alguém que tem uma conduta realmente íntegra, santa, e alguém que maneja corretamente a palavra, alguém que entende o evangelho, vive pelo evangelho e passa a amar isso com todo o seu coração, com toda a sua vida. A grande ideia disso aqui tudo é que a gente precisa realmente permanecer firme diante de Deus. Não adianta apenas a gente começar, não adianta a gente ter momentos totalmente pontuais, sem ir até o fim. A gente precisa ficar firme, a gente precisa continuar amando esse evangelho, dando a nossa vida pelo reino, até o último respiro que a gente tiver nessa terra. Infelizmente, isso é algo que essa geração não tem como uma característica principal. Essa permanência, essa coisa de ser constante, de permanecer, eu vou até o fim nisso. E aí, nesse trecho que a gente lê, a gente vê 3 coisas essenciais que vão ajudar a gente a vencer todas as provações que a gente possa enfrentar e que vão ajudar a gente a permanecer firme mesmo na nossa fé, dando frutos que agradam ao nosso Deus. A gente vai ver que a prova da nossa fé, ela vai levar a gente a sermos servos fiéis, a ter uma conduta íntegra e santa e a manejar corretamente o evangelho. E eu vou falar sobre essas 3 coisas, mas antes eu queria que você prestasse atenção em algo que eu vou falar aqui que é importante. Eu não estou querendo dizer que a gente vai viver essas coisas para a gente ter a aprovação de Deus. Não é que eu vou ser um servo fiel, que então eu vou ser aprovado por Deus. Não é que eu vou ter uma conduta santa, íntegra, eu vou viver realmente de acordo com a palavra, e aí Deus vai me aprovar e vai me aceitar. Ou que eu vou passar a amar o evangelho, entender a palavra e aí Deus vai me aprovar. Não. Eu e você já somos aprovados por Deus, eu e você já somos justificados, nós já somos salvos pelo que Jesus fez naquela cruz. E se isso é verdade na nossa vida e no nosso coração, se isso realmente está aqui dentro, lá no fundo, então com certeza eu vou ser um servo fiel, eu vou amar o evangelho e eu vou ter uma conduta íntegra e santa. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a gente é servo. Paulo vai escrever para Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro. Como obreiro. Em primeiro lugar, isso aqui mostra que a prova da nossa fé leva a gente a sermos servos fiéis. A prova da nossa fé leva cada um de nós a sermos servos fiéis.
Obreiro aqui é trabalhador. Paulo está falando assim, procure apresentar-se a Deus aprovado, como um trabalhador, um cara que trabalha, um cara que realmente entrega a tua vida. Como um obreiro, ele é um trabalhador aqui a serviço da palavra. O obreiro aqui, que Paulo está chamando a atenção de Timóteo, é um cara que serve a palavra, não é um cara que é senhor sobre a palavra, é alguém que está realmente sob a influência da palavra, alguém que se submete à palavra. O trabalhador que serve é aquele cara que anuncia e pratica essa palavra, alguém que serve a palavra, é um cara que se submete a ela. Ou seja, não é alguém que vai usar o evangelho para atrair as pessoas e vai deturpar com algum ensino diferente para que fique uma coisa que acomode melhor as pessoas, que as pessoas se sintam bem, que as pessoas se sintam mais confortáveis aqui. Não deve ser assim. Naquele tempo, por exemplo, como eu já falei aqui, existia a questão dos ensinos judaizantes. Vários judeus começaram a crer no evangelho, mas queriam que algumas práticas judaizantes continuassem a ser observadas no meio dessas pessoas, nessas igrejas. E Paulo precisa falar, o evangelho não é assim. O evangelho está muito além. Tanto que nos versos seguintes, Paulo vai falar, versos 16 ao 19, aí você pode ver na Bíblia aí que você deixou aberta desde o início. Paulo vai falar assim, evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Olha o que ele está falando. E ele vai dizer, estes se desviaram da verdade, entretanto o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Paulo está querendo dizer que o evangelho é totalmente sólido, firme, a gente não pode acrescentar nenhuma vírgula que seja. O evangelho é inabalável, ele é imutável, a gente não pode mexer em nada nele. Nós é que submetemos a nossa vida ao evangelho, e não o contrário. A gente não pode inventar o evangelho para as pessoas, a gente não pode contar uma parte dele e não a outra, porque senão isso deixa de ser o evangelho. E isso desagrada a Deus, e é isso que está sendo falado aqui. O obreiro aprovado é esse cara, é o cara que está a serviço da palavra, é o cara que se submete à palavra. E aí Paulo vai continuar dizendo que esse servo fiel, esse obreiro, esse trabalhador a serviço da palavra, não tem do que se envergonhar. E aí nesse segundo momento a gente vai perceber que a prova da nossa fé leva a gente a ter uma conduta íntegra e santa diante de Deus. Nos versos anteriores, antes de Paulo escrever isso aqui, veio no seu capítulo 1, verso 8. Olha o que Paulo está dizendo para ele. Não se envergonhem de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Sabe o que está acontecendo aqui? Timóteo já conhecia Paulo há muito tempo, como a gente falou aqui. Como agora ele poderia se envergonhar do seu tutor, do cara que caminhou com ele desde o início do seu ministério? Ou como ele poderia causar alguma vergonha para esse evangelho que ele conhece desde o início, que salvou a sua vida, que trouxe sentido para a sua existência? Como a gente já falou antes aqui, Paulo agora estava na sua segunda prisão. Dessa vez era muito pior que a primeira. Dessa vez a parada ficou feia mesmo. Muita gente abandonou o apóstolo. Muita gente começou a sentir vergonha de continuar acompanhando esse ensino aqui. Muita gente até teve medo de ser preso igual a ele. E é isso que Paulo está precisando combater aqui. Como que Timóteo poderia pensar em ter uma conduta perto disso? Um cara que conhecia o apóstolo desde o início, que sabia do seu coração, que conhecia a verdade do evangelho, o poder que o evangelho tinha. E nesse momento, que era o momento que ele mais precisava das pessoas do seu lado. Paulo não estava preso por ter sido um ladrão, por ter sido um cara corrupto, por ter sido alguém que fez algo vergonhoso, que causou vergonha para as pessoas. Ele estava preso por causa do evangelho, por causa da igreja. Tanto que Nero vai mandar prender ele, depois vai executar ele. Paulo vai morrer sim, sob o domínio desse imperador. A aprovação de Deus faz a gente viver vidas que honram o evangelho, que não sentem vergonha do evangelho e que não envergonham o evangelho. E eu queria chamar a atenção aqui para esses dois aspectos desse não ter do que se envergonhar pode representar. Não ter do que se envergonhar significa tanto eu não sentir vergonha desse evangelho, eu creio nele com todo o meu coração, ele faz parte da minha vida, como que eu vou me envergonhar? Tanto que Paulo depois vai escrever aos Romanos, na verdade antes, ele escreve aos Romanos, em Romanos 1:16, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Como que eu vou me envergonhar daquilo que me salvou, que trouxe sentido para a minha existência? E tem também o segundo aspecto, que é a gente viver uma vida de tal modo que a gente não cause vergonha a esse evangelho. A gente viver uma vida realmente íntegra e santa. Para isso a gente precisa buscar viver uma vida assim, que não tem do que se envergonhar. E quando a gente vai para a palavra, a gente vai perceber que toda a palavra vai ensinar a gente a viver dessa forma. A Bíblia sempre chamou a gente a viver de acordo com a vontade de Deus. Deus sempre desejou que eu e você fôssemos íntegros, que fôssemos santos. Isso é uma ordenança dele. Sejam santos porque eu sou santo. Desde a antiguidade, Deus quer isso para o seu povo. E aí a gente vai ver que a santificação, a santidade é uma consequência natural para todo mundo que crê e ama a Jesus, o nosso Salvador. E aí entra aquela questão da responsabilidade humana. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, mas a palavra ensina para a gente que a gente precisa viver uma vida que seja consistente com a nossa nova identidade, com a nossa nova natureza em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Esse processo de crescer em santidade, ele exige a cooperação nossa, a plena participação do cristão. E a gente vai ver que Deus é bom, Ele deu para a gente meios que ajudam a gente a buscar a santidade na nossa vida. A gente tem a Bíblia Sagrada que a gente pode ler todos os nossos dias, a gente tem a oração que a gente pode fazer diante de Deus, a gente pode renovar a nossa mente pelo estudo e pela meditação da palavra, a gente pode exercer os dons que o Espírito nos dá e a gente pode crescer e pode ser edificado diante desse Deus que a gente conhece, que a gente ama com todo o nosso coração. Todas as pessoas que foram regeneradas, salvas por Jesus, são chamadas a viverem uma vida santa. Se é o seu caso, você faz parte disso aqui. Você crê no que Jesus fez por você naquela cruz, você crê que você é salvo pela obra de Jesus, você crê que o seu coração hoje é regenerado, ele nasceu de novo, você é chamado a viver em santidade, você é chamado a viver em santificação. E Jesus vai ensinar uma parada que é excelente para cada um de nós aqui. Quando a gente lê João, capítulo 14, verso 26, Jesus diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Esse conselheiro já veio, o Espírito já foi derramado sobre a igreja, hoje ele vive aqui no nosso meio, ele está no nosso meio, ele faz todas essas coisas aqui terem sentido, ele faz todas essas coisas aqui queimarem no nosso coração, ele é quem ajuda a gente nessa caminhada, e aqui a gente vai ver que existe o papel do Espírito, junto da nossa responsabilidade humana. Isso é um daqueles mistérios que só Deus sabe como que acontecem, mas é uma verdade bíblica, é uma verdade de Deus para cada um de nós. Esse conselheiro foi enviado para continuar a obra de Jesus aqui na terra, ele é quem ensina para a gente as coisas de Deus, ele é quem lembra para a gente as coisas de Deus, as coisas que Jesus nos ensinou, para que a gente viva isso no nosso dia a dia. É o Espírito Santo que convence a gente do pecado quando a gente cai e peca. É o Espírito Santo que mostra para a gente a verdade, e a verdade começa a fazer todo sentido para a nossa vida. É o Espírito Santo que ajuda a gente em qualquer dificuldade que a gente possa ter. E o Espírito Santo é essencial na nossa caminhada cristã. E aí Agostinho, teólogo maravilhoso que existiu no século IV, ele diz algo que é maravilhoso. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo aqui. Deus nos dá o que ordena. Deus nos dá o que ordena. Deus ordenou para cada um de nós a santificação, mas Ele dá para a gente o Espírito, que ajuda a gente nesse processo. Isso é maravilhoso, porque se não fosse assim, seria impossível. Eu e você não conseguiríamos ser santos, eu e você não conseguiríamos amar as coisas de Deus. Em paralelo à nossa responsabilidade, a responsabilidade humana, existe uma obra que é totalmente necessária, realizada pelo Espírito Santo no coração de todo aquele que é regenerado, que vai ajudar a gente nessa caminhada em busca de uma vida santa. Se não fosse assim, seria impossível. Por isso, agora aqui no Novo Testamento, Paulo pode escrever para o seu discípulo amado Timóteo com tranquilidade, para que ele procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E é isso que ele está escrevendo aqui. Só é possível a gente viver sem ter do que se envergonhar se a gente viver uma vida santa e íntegra diante de Deus. E aí Paulo vai continuar escrevendo que maneja corretamente a palavra da verdade. Em terceiro lugar, isso aqui mostra para a gente que a prova da nossa fé leva a gente a manejar corretamente
o Evangelho. A maioria dos textos que a gente vai ler na Bíblia, que falam a respeito da própria palavra, da lei de Deus, das vontades de Deus para nós que somos crentes, que amamos o Senhor, elas vão falar dessa palavra e desse Evangelho, colocando sentimentos de afeto, de prazer, de desejo. Isso é lindo demais, eu queria que você prestasse atenção nisso. Quando você lê, por exemplo, o Salmo 119, verso 47, o salmista diz assim: tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Depois no verso 97 ele vai dizer: como eu amo a sua lei, eu medito nela dia e noite, o dia inteiro. Aqui no Novo Testamento, Paulo vai escrever, por exemplo, uma carta para a igreja lá de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, ele escreve assim: vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, da perseguição que eles estavam sofrendo, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque Paulo, ele entendia que a palavra de Deus, ela deveria ser entendida, mas não só entendida, ela deveria ser trazida também para o coração, ela deveria ser amada, ela tinha que ser desejada. A gente precisa ter prazer na palavra de Deus. Isso aqui é tão maravilhoso, e tem tanta vida em tudo que a gente pode ler aqui, em qualquer livro que você possa abrir, que isso aqui, quando a gente entende de fato, o Espírito enche o nosso coração, e isso aqui faz sentido, não tem como a gente não ter prazer, não tem como a gente não amar, não tem como a gente não desejar ler todos os dias e querer mais e mais e mais, porque isso é que traz vida verdadeira aqui para dentro. Por isso a gente vai ver na própria palavra várias referências às emoções quando os textos falam a respeito da palavra. Quando existem referências com relação à busca pela palavra. A gente tem que ter prazer, tem que ter desejo, tem que ter sentimento nisso aqui, não pode ser aquela coisa fria sempre. Eu sei que várias vezes a gente aqui fala assim, não, a gente tem que buscar, tem que se empenhar, mesmo quando você não estiver com vontade. Eu até concordo com isso, até certo ponto. Mas depois de um ponto, a gente precisa ter vontade sim, a gente precisa ter desejo sim, a gente precisa amar isso aqui sim, porque se não estiver acontecendo isso, alguma coisa está muito errada. Um coração regenerado, um coração vivo, que entende quem Jesus é, que ama Jesus, precisa amar a palavra, não tem como essas coisas não andarem juntas. Paulo entende isso e ele estava falando isso aqui agora para Timóteo. Olha, procura apresentar-se como um cara que maneja corretamente a palavra. Ele aqui, lembra, precisava lutar contra várias heresias, até mesmo em alguns casos contra perseguições. Então ele entendia que se o verdadeiro evangelho fosse corrompido, ele já não seria mais o evangelho. Qualquer coisa que fosse acrescentada ao verdadeiro evangelho que pode salvar naquela simplicidade, daquele jeito, já não era mais o evangelho. Isso era algo extremamente nocivo. E ao mesmo tempo, se esse evangelho também não fosse vivido, não fosse trazido para o coração, não gerasse desejo, amor, prazer, também não teria sentido. Por isso Paulo está orientando aqui o seu discípulo, desse jeito, manejar corretamente a palavra, viver por ela, colocar ela para o seu próprio coração, entender que esses princípios aqui são eternos, eles não podem ser distorcidos e ao mesmo tempo eles precisam ser aplicados, eles precisam ser trazidos para a nossa vida, a gente precisa viver de acordo com isso aqui, que é o que a gente crê. Paulo sabia da suficiência das Escrituras, tanto que, por exemplo, quando ele vai pregar lá para os Tessalonicenses, quando essa igreja começa lá em Tessalônica, lembra que eu falei para vocês, Timóteo está do lado de Paulo. Timóteo começou a caminhada perto do apóstolo, quando Paulo vai começar a sua segunda viagem missionária, e é aí que vai surgir essa igreja de Tessalônica. O evangelho foi pregado aos Tessalonicenses com poder. Paulo escreve isso em 1 Tessalonicenses 1:5. O nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas chegou também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo sabia do poder que o evangelho tinha, e ele pregou, e isso mudou completamente a vida daquelas pessoas. O evangelho foi pregado aos Tessalonicenses com poder, e esse poder foi tão forte na vida deles, que eles se tornaram imitadores do Senhor, e é isso que Paulo vai escrever
ainda que eles passassem por sofrimento nas perseguições pela sua fé. E ainda assim, esses tessalonicenses que receberam esse evangelho com poder, conseguiram espalhar essa mensagem. Por isso que Paulo depois vai dizer que eles se tornaram uma referência para toda a galera da Macedônia e da Acaia. Você precisa perceber o que está acontecendo aqui, porque isso aqui é maravilhoso demais. O evangelho que eu e você conhecemos, ele teve esse poder na vida dessas pessoas lá atrás. E isso foi tão significativo e foi tão maravilhoso que esses crentes fizeram a diferença no meio em que eles viviam. Timóteo estava do lado de Paulo quando tudo isso aqui aconteceu. É Timóteo que vai voltar para a igreja de Tessalônica levando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você consegue perceber o que está rolando aqui? O evangelho tem poder com toda a sua simplicidade, com toda a sua verdade. Por isso é necessário que a gente aprenda a manejar corretamente a palavra que está aqui nesse livro. Paulo está escrevendo isso ao seu pupilo agora nesse momento. Quem é aprovado precisa manejar corretamente a palavra da verdade. Timóteo tinha vivido aqui muitos momentos com o próprio apóstolo. Agora ele estava precisando ser relembrado dessas verdades. Isso não parece a gente? Cara, isso parece tanto a gente no nosso dia a dia. Quantas coisas maravilhosas e poderosas nós já vivemos com Deus. Quantas experiências eu e você poderíamos contar aqui se a gente fosse listar cada uma delas. E ainda assim a gente precisa ser relembrado, ainda assim a gente corre o risco de não manejar corretamente a palavra da verdade, ainda assim a gente corre o risco de deixar de crer nesse poder, nesse evangelho maravilhoso, ainda assim a gente é capaz de perder o prazer nesse evangelho, ainda assim a gente é capaz de esquecer as coisas que trazem vida para o nosso coração, ainda assim a gente é capaz de fazer uma série de coisas que afastam a gente da presença do nosso Deus, que afastam a gente dessa verdade aqui todos os dias. Vocês estão percebendo a profundidade do que está sendo escrito aqui? A gente precisa trazer isso para o nosso coração. Ser aprovado por Deus leva a gente a dar sinais de quem maneja corretamente a palavra da verdade. Leva a gente a manejar corretamente essa coisa que é maravilhosa para a nossa vida. Eu queria trazer duas aplicações para a gente trazer para o nosso coração de verdade. E elas são tão simples que a gente já sabe com toda a nossa vida, mas a gente precisa relembrar dessas coisas, e a gente precisa trazer para o nosso coração, porque a gente é capaz de esquecer todos os dias. Em primeiro lugar, a gente precisa viver uma vida íntegra e santa. Eu e você precisamos de verdade viver uma vida íntegra e santa. Como a gente falou, isso é um processo que depende totalmente da ajuda do Espírito Santo, mas existe sim a responsabilidade humana. E aqui é que vai entrar a doutrina da perseverança dos santos. Eu e você, que somos santos, que somos chamados por Deus, que amamos o Evangelho, nós somos chamados a perseverar até o fim. Significa que eu e você precisamos perseverar até o fim, uma vez que a gente entendeu o que Jesus fez por cada um de nós, uma vez que hoje eu e você temos uma nova identidade em Cristo. Olha o que o livro de Hebreus vai ensinar para a gente, no capítulo 10, versos 35 e 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, precisam continuar firmes, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A gente vai receber, a gente já é salvo. A gente já tem uma vida nova em Jesus. Nada é por mérito, nada é pelo que a gente possa fazer. Mas a gente precisa continuar perseverando até o fim, porque a gente é chamado a viver essa vida. Existe a nossa parte, a gente busca uma vida santa, porque a gente ama Jesus, a gente sabe por que Ele foi para aquela cruz, a gente sabe por que Ele teve que sofrer, por que Ele teve que dar a sua própria vida. Eu e você não tínhamos outra esperança, Jesus era a nossa única esperança. Por isso, hoje, eu e você, que somos chamados a viver como Ele viveu, somos chamados a viver uma vida santa. E isso é maravilhoso. A gente hoje obedece porque a gente vive um processo de se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Isso significa santificação. Cada vez mais nós nos parecemos mais com Ele. Então não faz sentido a gente não querer viver dessa forma.
Nós somos chamados para viver em santidade. O Espírito Santo vai ajudar a gente nessa caminhada, isso é maravilhoso. Lembra, Deus dá o que Ele ordena. Isso é bom demais para a gente. Então você pode ter certeza que é possível viver uma vida santa. E eu preciso abrir um parênteses aqui. Não significa que você precisa anular a sua personalidade, o seu jeito de ser. Cada um tem um jeito, tem uma personalidade. Santidade não é todo mundo ficar igualzinho, daquele jeitinho, quietinho, calminho, mansinho, sem fazer nada, sentadinho num quarto, esperando o tempo passar até o culto da próxima semana. Santidade não é isso. Santidade é a gente entender que a gente é chamado por Deus e a gente tendo a nossa personalidade, o nosso jeito. É claro que tem aspectos da nossa personalidade que são deturpados pelo pecado. A gente tem que realmente se ligar nisso, pô. Se você tem uma personalidade que você é muito hiperativo, você se mexe muito e isso faz você ser um cara agressivo, isso está errado. Você tem que corrigir essa parada. Não é isso que Deus chama a gente para fazer. E não encosta na irmãzinha não, que você está assim, ó. Eu vi uma vacila essa parada. Gente, ó, cada um pega a palavra para si, beleza? Foi muito engraçado. Eu só vi ele assim, ó. Do lado. A gente não precisa anular a nossa personalidade, mas a gente tem que trazer ela e submeter ela realmente ao poderio de Jesus, ao senhorio de Jesus. Como a gente falou antes, nós somos servos da palavra. Nós é que submetemos a nossa vida a ela e não o contrário. A gente não vai deturpar a palavra para falar assim, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito, Deus quer que eu seja assim. Não, Deus não quer que você seja assim. Deus não quer que você seja um animal, Deus não quer que você seja uma pessoa sem noção. Só que a gente tem a nossa personalidade, tem pessoas que são extrovertidas, que falam melhor, tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que são mais introvertidas. Cada um tem o seu jeito, e nesse jeito, como Deus criou a gente para ser, nós somos chamados a viver em santidade, amando a Jesus, querendo ser cada vez mais parecido com Ele. Isso é maravilhoso demais. E a segunda aplicação é que a gente precisa aprender e praticar o Evangelho. A gente precisa trazer isso para a nossa vida. A gente precisa se familiarizar com as Escrituras. Timóteo era um cara familiarizado com as Escrituras. Por isso ele foi chamado de discípulo. Lá quando Paulo conheceu ele, lá no início. Para a nossa vida hoje, o que eu estou querendo dizer é que um crente precisa conhecer a palavra. Precisa ler esse livro aqui. A gente precisa saber onde encontrar um versículo para ajudar a gente no momento difícil. A gente precisa saber qual é a base da nossa fé, do que a gente acredita. Se hoje um amigo seu, lá de fora, que não conhece Jesus, perguntasse, poxa, você crê nessas coisas, né, de ser crente, de Jesus e tal, por que você acredita nisso? Você saberia dar a base bíblica para ele, para falar? Eu acredito porque a Bíblia me fala isso, em tal texto, em tal versículo. Aí a discussão pode ir até para uma outra questão, que a pessoa pode falar, mas eu não acredito na Bíblia. Beleza, então não tem nem conversa. A gente parte do princípio que isso aqui para a gente é a palavra de Deus. E aí o que ela ensina, então, para mim é verdade absoluta. Mas a gente precisa saber, a gente precisa ler. Um dia desse eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, nem todo cristão lê toda a Bíblia. Pô, até hoje eu nunca li e tal. Cara, isso é completamente horrível. Todo mundo tem que ler esse livro aqui inteiro. Algumas vezes na vida. Se a gente nunca leu a Bíblia toda, cara, você tem que sair daqui preocupado, tem que sair daqui, não, eu vou ler, eu vou começar um propósito de ler, eu tenho que ler a Bíblia toda. A gente tem que ler a palavra toda. Ainda que tenham textos mais complicados, mais difíceis, mais chatinhos mesmo, não interessa, a gente não pode fugir, a verdade de Deus, a palavra de Deus para cada um de nós. A gente tem que ler a Bíblia toda, cara. A gente tem que saber os livros que estão aqui dentro. Isso aqui trouxe vida para a gente. É isso que dá base para a gente fazer o que a gente está fazendo essa noite inteira. Cada música que a gente cantou, cada coisa que a gente faz, cada palavra que eu estou falando aqui essa noite. O que dá base são as palavras que estão aqui. E isso aqui é realmente aquilo que a nossa vida precisa estar submetida a. A gente precisa então criar uma rotina de leitura bíblica. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Não tem nada novo, sacou? Talvez quando você ouça uma coisa nova, tenha a ver mais com contexto, que talvez você nunca tenha ouvido falar antes, que venha de estudo, que fale do tempo extra-bíblico e tal. Mas a verdade, o conteúdo que salva a gente está todo aqui. Não tem novidade, é mais de 2000 anos, não tem novidade. Só que a gente precisa saber, a gente precisa trazer isso para o nosso coração. É isso que faz a gente ter vida, é isso que renova a nossa alegria, é isso que traz entusiasmo verdadeiro para a gente. É isso que o Espírito vai usar para transformar o nosso coração.
A gente quer aquele misticismo, a gente quer fechar o nosso olho e ser transportado para uma coisa cheia de luz e cheia de fumaça e se sentir levitando, mas não é isso que a palavra vai ensinar a gente para fazer. A palavra vai ensinar a gente a ajoelhar o nosso joelho, a ler essas palavras aqui e entender, cara, isso aqui é maravilhoso, isso aqui traz vida para mim, eu agora vou viver mais feliz no meu dia a dia. E esse é o mistério, que o Espírito Santo vai transformar o nosso coração enquanto a gente lê as palavras daqui. Então a gente precisa criar uma rotina de leitura bíblica. Galera querida, de verdade, assim, cara, a gente tem que ler a Bíblia todos os dias. Não dá para a gente viver uma vida cristã sem ler a palavra. Se você não está conseguindo de forma nenhuma ler todos os dias, tem que ler frequentemente. Não tem desculpa para a gente não ler a palavra. Não tem. Precisa virar um hábito na vida do cristão, igual comer. A gente come todos os dias, a gente precisa ler a palavra todos os dias. Ninguém aqui come 5 quilos de comida na segunda e fica sem comer o resto da semana, porque eu vou comer tudo que eu preciso comer aqui e aí vai me alimentar o resto da semana, porque isso não existe. Deus criou a vida para ser aquela coisa, dia a dia, e com a vida cristã é a mesma coisa, é dia a dia. Quando você entra numa faculdade, ela leva 4, 5, 6 anos para você aprender aquilo, porque você vai aprendendo aos poucos e aquilo vai fazendo sentido para a tua mente, e aquilo vai sendo digerido por você e faz sentido e vai trazendo. Ninguém aqui entra na faculdade, aprende tudo nas 2 primeiras semanas e acabou, e você vai ser um profissional, porque não é assim, a vida não é assim, Deus criou dessa forma. A vida cristã é a mesma coisa, por isso a gente precisa ler a palavra todos os dias. Sacou? Isso aqui é alimento, não é uma coisa assim, eu já conheço esse texto. Não, a gente vai ler o texto 20 vezes, é alimento para o nosso coração. Isso é maravilhoso. A gente precisa crer que o mesmo poder que transformou o coração daquelas pessoas na igreja primitiva é o poder que está nessa palavra e que a gente pode ter acesso hoje. É o mesmo poder que pode transformar todas as coisas. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que Deus, no início de tudo, Ele apenas falou e todas as coisas vieram à existência pelo poder da sua palavra. Essa é a palavra do nosso Deus, que hoje está registrada aqui nesse livro. Cara, isso é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Você crê nisso, cara? Que essa palavra tem esse poder para transformar vidas hoje, para curar doenças hoje. Essa palavra aqui, ela tem poder para transformar as nossas vidas hoje, tem poder para perdoar pecados, por qualquer que seja, hoje. Ela tem poder para curar um enfermo de verdade hoje. Essa palavra tem poder para salvar um pecador hoje. Isso é maravilhoso, essa é a palavra que a gente tem na nossa mão. Esse poder, ele transformou a nossa vida, então a gente não pode se esquecer dele, nem um dia sequer, cara, nem um dia sequer. Eu quero concluir dizendo que Timóteo foi um cara realmente assim, totalmente relevante, foi um cara totalmente importante, um cara que impactou muito o seu tempo, o início da igreja, mesmo sendo um cara jovem, foi alguém de extrema importância para o evangelho. Ele era um cara crente, era um cara que amou a Jesus de verdade, foi um discípulo de Jesus, mas não basta a gente apenas começar bem, a gente precisa continuar e ir até o fim dessa forma, mantendo essa fé, mantendo essa chama acesa no nosso coração. E veja, o que fez de Timóteo ser um cara relevante não foi o fato dele ser jovem, não, foi o fato dele ser um discípulo, foi o fato dele ser um cara crente, um cara que amava Jesus. E mesmo assim, no final da vida do apóstolo, ele agora está preocupado com que ele mantenha esse coração. Isso é muito impressionante. Eu e você somos assim. A gente precisa relembrar disso também. A gente precisa trazer isso para a nossa vida. Por isso Paulo vai escrever para esse discípulo amado, Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado. Timóteo, não entra nessa bobeira, esses ensinos novos que estão tentando te enganar. Não vai nessa, não entra nessas coisas aí que estão achando que é isso e tal. Não vai por esse caminho não, o evangelho continua o mesmo, Timóteo. Procura apresentar-se a Deus aprovado, com aquele evangelho que você conheceu, com aquele poder que você viu com seus próprios olhos, Timóteo. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Você não precisa ter vergonha de mim, que estou preso por causa desse evangelho, cara. Fica firme, maneje corretamente a palavra da verdade. Isso é impressionante demais, é maravilhoso demais. A gente só vai manter uma vida relevante enquanto a gente mantiver o nosso coração na presença de Jesus, servindo a Deus, vivendo em santidade,
e manejando corretamente a palavra. E só o Evangelho é capaz de fazer isso, de transformar a nossa vida e manter a nossa vida assim até o fim. E é isso que Deus quer para mim e para você. E que seja assim, amém? Que seja assim na nossa vida. Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela pode transformar a nossa vida, ela traz sentido para a nossa existência, Senhor, de verdade, e como isso alegra o nosso coração. Obrigado por esse amor, Senhor, obrigado por esse cuidado que você tem com cada um de nós. Ajuda a gente a aplicar, Senhor, essa palavra no nosso coração, aplica ela no nosso coração, Deus. Ajuda a gente a manter o nosso coração firme até o fim, ajuda a gente a manter os nossos passos nos seus caminhos, Senhor, até o último dia das nossas vidas, Senhor. Não deixa a gente ouvir outras coisas e deixar o nosso coração ser enganado, Senhor. Não deixa a gente ser levado por nenhuma modinha que possa vir a existir, ou que exista hoje, Senhor. Ajuda a gente a manter o nosso coração firme na sua palavra somente. Ajuda a gente a amar mesmo as Escrituras, ajuda a gente a ler todos os dias, Senhor, traz vida para o nosso coração por meio da sua palavra, ajuda a gente a ter uma vida santa, íntegra, Senhor, que quer viver sempre na sua presença, que tem prazer na sua presença e que também tem prazer na sua palavra, Senhor, mantenha o nosso coração aquecido, faz de cada um de nós servos, Senhor, servos que amam Jesus, que não têm do que se envergonhar, que manejam corretamente a palavra da verdade. Essa é a tua palavra que transformou o nosso coração e que a gente quer viver por ela, Senhor, pelo resto da nossa vida. Ajuda a gente nessa caminhada, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.